sou Denise Guerra e a partir de agora você acompanha comigo o que é destaque em Minas Gerais. Olha só o que preparamos para esta edição. Músicos se sentem ofendidos em hotel e quebram quadros com imagens de escravidão. Polícia é alvo de bandidos que levam armas, coletes à prova de balas e munição. Estelionatário é preso no centro da capital. O homem de 60 anos, que é do interior de São Paulo, foi preso na rodoviária de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele responde a aproximadamente 40 processos por estelionato. Mais de 34 mil ligações clandestinas levam o CEMIG a fazer mutirão de combate ao furto de energia. Pitbull é cão dócil. Você vai conhecer a Olívia, que foi resgatada e convive na maior paz com outros cães e os donos. Um homem foi preso por suspeita de estelionato no centro de Belo Horizonte nesta segunda. Ele estava com cartões de crédito clonados que seriam usados em golpes. Na delegacia, Robson Elias Gamarra, de 60 anos, que foi preso na rodoviária de Belo Horizonte quando aguardava a esposa, diz que é inocente. Vocês estão me condenando por uma coisa que eu não fiz? Mas, de acordo com a polícia, no carro dele foram encontrados 1.800 cartões de crédito virgens que seriam usados para clonagem. Robson morava no interior de São Paulo e estava em Belo Horizonte à procura de frentistas que topassem entrar no esquema criminoso. Geralmente angariava informações com frentistas de postos de gasolina, obtinha informações de usuários de cartão de crédito, aí fazia compras, adquiria produtos, geralmente produtos de pequeno volume, mas de grande valor, depois oferecia esses produtos pela internet e fazia a venda e obtinha lucro com isso. Faziam levantamentos, geralmente em bairros de classe média e classe alta, onde pessoas de bom poder aquisitivo faziam compras com seus cartões de crédito. Ainda segundo a polícia, Robson agia desde 1985. Ele responde a pelo menos 39 processos por estelionato no estado de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, onde ele estava há 15 dias, felizmente não conseguiu fazer nenhuma vítima. Armas da Polícia Civil, coletes à prova de bala, algemas e munição estão nas mãos de bandidos que invadiram a delegacia de Matheus Leme. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Fim de semana e delegacia fechada aqui em Matheus Leme, mas nem os portões fechados, nem os muros altos ou a cerca elétrica que a gente pode ver impediram que o local, a unidade policial, fosse invadida por ladrões. É isso mesmo. Os bandidos evitaram a entrada principal e, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, eles vieram por essa rua aqui, olha. A gente pode ver que na lateral continua o muro e a delegacia pega todo esse quarteirão aqui. Mas lá nos fundos há um lote vago. Segundo informações dos militares que registraram o boletim de ocorrência, tudo indica que os ladrões entraram pelos fundos, pularam o muro aí que a gente pode ver, olha, e depois de terem acesso ao lote da delegacia, eles arrombaram a janela que fica nos fundos da unidade policial e lá dentro tiveram então acesso aos outros cômodos do imóvel. Foi então que eles arrombaram portas do gabinete do delegado, portas do gabinete do trânsito e também do local onde ficam guardadas as armas. 7 coletes à prova de balas, espingarda, além de uma submetralhadora 9mm, um revólver calibre 38, uma pistola e 6 algemas de mão, além de 2 de pé, foram levadas. Os vizinhos dizem que não ouviram nada, não viram nenhuma movimentação, mas tudo indica que algum veículo tenha ficado aqui do lado de fora, enquanto esses homens arrombavam a unidade policial e roubavam o que se encontrava lá dentro. Eles fugiram e até agora não foram identificados. A Polícia Civil enviou uma nota dizendo que está apurando a situação e que não sabe dizer de que forma os homens tiveram acesso à unidade. Mas pelos fundos dá pra gente ver que o muro, ele tem vários buracos que podem ter servido como apoio e também nos pés ali dá pra gente ver que há uma estrutura que pode ter sido usada como escada, além das árvores que facilitam o acesso. A polícia então procura pistas desses homens. A Polícia Civil informou que não vai fornecer detalhes para não atrapalhar as investigações.
Um homem tentou furar a fila do banheiro em um bar e causou uma briga em Congonhal, no sul de Minas. Veja só que confusão. A confusão começou no interior deste estabelecimento em Congonhal, quando um homem tentou furar a fila do banheiro e se desentendeu com dois irmãos. Na sequência, os três vieram para o lado de fora do bar e se envolveram em uma briga. O homem acabou atingindo um dos irmãos com 2 golpes de canivete que atingiram as 2 pernas. Já o outro dos irmãos, o mais jovem, levou um golpe que atingiu a orelha. Na sequência, o agressor fugiu, mas acabou alcançado por amigos das vítimas. Já em outra esquina, o homem foi alcançado e cercado por um grupo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele é espancado por várias pessoas. Os agressores usaram até pedaços de concreto para atingi-lo. Foram encaminhados para o hospital de Congonhal, os 2 irmãos, foram atendidas e depois encaminhadas aqui para o hospital de Pouso Alegre. Enquanto o SAMU atendeu o outro cidadão, também trouxe ele para o hospital de Pouso Alegre e os 3 foram atendidos aqui. Segundo a polícia, o canivete usado durante a briga foi encontrado na cueca do agressor. Ainda de acordo com a polícia, nenhum dos 3 envolvidos tinha passagem anterior por esse tipo de crime. Os 3 são da região de Congonhal, os 2 irmãos da parte urbana da cidade. O outro reside em Congonhal, mais afastado, na zona rural, e não tem nenhum tipo de envolvimento com ocorrência desse tipo. Então, a gente fez o procedimento comum, atuamos no local e trouxemos os 3 para cá, né, com socorro médico, e posteriormente caminhamos. 2 foram liberados para a Polícia Civil, onde a delegada tomou as medidas cabíveis ao caso, e o outro ficou internado sob cuidados médicos e posteriormente ia ser intimado para comparecer à delegacia e prestar maiores esclarecimentos. 200 quilos de maconha foram apreendidos em um carro furtado que foi parado pela polícia em Itatiaiuçu. O suspeito é do Paraguai. São quase 350 tabletes de maconha pesando 200 quilos. Toda esta droga estava neste Focus com placas de Ponta Grossa, Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem foi feita na BR-381 em Itatiaiuçu durante fiscalização de rotina. Logramos êxito em abordar o veículo Ford Focus. E durante a fiscalização, no interior dele, encontramos aproximadamente 200 quilos de maconha. O motorista do carro, de 24 anos, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Segundo a PRF, o suspeito disse que pegou a droga em Cascavel, no Paraná, e levaria para Betim. Ainda de acordo com a polícia, o carro usado para o transporte da droga é furtado e o suspeito é do Paraguai. Fizemos a identificação veicular por meio do chassi e constatamos que o veículo havia sido furtado nesse mesmo dia 6 em Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito vai responder por tráfico de drogas e receptação. Ele já está no presídio Floramar, em Divinópolis. Confusão em um hotel de Belo Horizonte. Músicos de uma banda de pagode se sentiram ofendidos e quebraram quadros com imagens de escravidão. No vídeo gravado pela banda baiana Tocha, é possível ver os integrantes destruindo os quadros que faziam parte da decoração de um hotel no centro de Belo Horizonte. Um dos integrantes disse que a banda ocupou 5 quartos do hotel e todos estavam decorados com quadros que retratavam a escravidão. Segundo eles, as obras insultavam a raça negra. Tá tirando essa desgraça toda, tá ligado, Pivete? Dá vontade de dar uma bicuda, tá ligado? Em nota, o hotel lamentou o ocorrido e informou que as obras representam cenas de um Brasil colonial, com todas as características daquele tempo. Ainda de acordo com a administração, caso as gravuras causem constrangimento ou desconforto aos hóspedes, eles estão sempre à disposição para retirá-las imediatamente. Isso não é motivo de orgulho, esse passado é uma coisa que a gente quer deixar para trás, que nos incomodou muito, algumas imagens que estavam sendo usadas como decoração no hotel, e isso nos incomodou demais. Ameaça de bomba em restaurante de São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. Um homem colocou 2 dispositivos em cilindros de gás. O esquadrão antibombas foi acionado. A ameaça de bomba aconteceu neste posto às margens da Fernão Dias, em São Sebastião da Bela Vista. Segundo a polícia, o homem teria pulado o alambrado e instalado 2 artefatos ligados a celulares nestes cilindros de gás. Em seguida, ele teria pulado de volta e fugido do local. Devido à preocupação com uma possível explosão,
o local precisou ser isolado e até mesmo funcionários e moradores foram orientados a deixar os imóveis próximos ao local. O policiamento pediu para a gente sair, né? Porque é meio risco, né? Como a gente não sabia se era risco ou não, a gente teve que sair daqui e mais lá para baixo, né? A casa dos vizinhos, parente. Somente após a chegada do esquadrão antibombas foi possível identificar que os objetos deixados nos tanques de gás eram apenas réplicas de explosivos, sem capacidade de detonação. O homem responsável pela instalação dos falsos explosivos foi identificado pela polícia, mas não foi capturado. Segundo a PM, familiares afirmaram que o autor tem problemas psicológicos. Nós entramos em contato com a família, lançamos aí nosso policiamento no intuito de localizá-lo, mas ele não retornou para casa. A gente continua com as diligências em andamento para localizá-lo e foi feito o registro de ocorrência, tranquilizado, né, a população e os proprietários, funcionários do estabelecimento, que já voltou a funcionar. É um susto, é lógico, é um susto. A gente não vai arriscar, né? O cara a gente não sabe de onde veio, tudo, mas a gente tem que, né, obedecer, né? E nós saímos, né? Fomos lá para baixo. É crime utilizar linha com cerol ou chilena. Mas, infelizmente, neste período de férias, cresce o número de vítimas. Um adolescente teve as pernas cortadas por linha chilena em Betim, na região metropolitana de BH, no sábado. Ele corre o risco de ter o sonho de ser jogador de futebol interrompido. Nas redes sociais, mensagens de apoio a Gabriel Lucas Alves Nascimento, de 15 anos, que está internado no CTI do Hospital Regional de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele já passou por 2 cirurgias. A linha atingiu as 2 pernas, mas a que foi mais atingida foi a perna esquerda, onde afetou os nervos, tendões, veias, né? Clinicamente ele está respondendo bem. Mas a patologia das pernas ainda nós temos que aguardar, né, os pós-operatórios. Gabriel sonha em ser jogador profissional de futebol. Treina desde os 7 anos e era no campo que ele estava, minutos antes do acidente. Ele havia treinado com a equipe e saiu de bicicleta para ver o pai. No caminho, foi atingido por uma linha chilena e corre o risco de ter as pernas amputadas. A gente está orando, né, para que tudo dê certo e que futuramente o Gabriel seja mais rápido com a gente aqui de novo, junto com os meninos, para estar treinando, para estar jogando. O acidente aconteceu nessa rotatória. O garoto havia deixado a bicicleta na borracharia e seguia a pé pela calçada quando um ônibus passou e puxou a linha chilena, que estava presa no para-choques de um carro, atingindo as pernas de Gabriel. Ele caminhando, ele viu a linha. Só que ele ia atravessar a rua, como estava passando muito carro, ele ficou esperando. Só que veio a van e passou puxando essa linha e que enroscou na perna dele. Ele falou que na hora que ele viu, ele sentou no chão, colocou as mãos e gritou por socorro, onde esse motoqueiro, Edson, parou de imediato e ajudou ele ali, tirando sua camisa, fazendo compressa, fazendo estancamento. Para a mãe de Gabriel, o que importa agora é que o filho está vivo. Quando ele acorda, assim, ele olha pra gente, a primeira coisa que ele pergunta, ele fala, mãe, tô com medo. Foi, por que, meu filho? Ai, tô com medo de nunca mais poder jogar bola. Eu falo assim, não me preocupa com isso não, meu filho. Pensa que você está vivo. As 2 linhas, a chilena ou com cerol, um material feito com vidro moído, são proibidas por lei em várias cidades. A lei prevê multa, né, e prevê também, através do Código Penal Brasileiro, né, em alguns artigos, né, a condução onde houver aí algum tipo de crime, lesão corporal ou até mesmo a morte, né, causando a morte de alguém. Essas pessoas serão conduzidas até a presença da autoridade policial. Realmente um perigo. Vamos ver agora como fica o tempo nessa terça-feira em todo o estado. Céu nublado com chuva fina no Jequitinhonha. Fica seco e ensolarado no norte no Triângulo Mineiro. Nas demais regiões, névoa úmida e tempo ensolarado. Belo Horizonte, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Ervalha, os termômetros devem marcar de 10 a 29 graus. Em Itacarambi, mínima de 11 e máxima de 33. Em Frutal, mínima de 13 e máxima de 32. E em Lavras, os termômetros devem marcar entre 9 e 25 graus.
A CEMIG fez um mutirão para combater as ligações irregulares, o famoso gato de luz. Só neste ano já foram encontrados 34 mil em todo o estado. O furto de energia é crime e prevê pena e multas. A sua conta de luz está pesando no bolso? Cuidado, pode ser aquela ligação irregular do vizinho que contribui para você pagar mais caro. Segundo a CEMIG, a tarifa dos consumidores mineiros poderia ser até 5% mais barata se não houvesse ligações clandestinas. O consumidor acaba sendo penalizado nesse sentido, né? Quando a ANEEL vai fazer as tarifas lá, né, vai liberar as tarifas para as distribuidoras, isso é rateado com quem paga. No caso eu, você e todos os consumidores que estão aí pagando a conta em dia, tudo certinho. Nesta segunda-feira, cerca de 50 técnicos da CEMIG percorreram as ruas do centro de Belo Horizonte para combater os furtos de energia nos endereços considerados suspeitos de infração. Na Rua Caeté, um gato foi confirmado neste restaurante. O aparelho da CEMIG mediu a energia, mas o disjuntor estava desligado. Mesmo assim, o local estava com todas as luzes acesas, o que configura desvio de energia. Neste hotel, na Rua Guaicurus, também foram identificadas irregularidades. Os consumidores também podem ajudar no combate aos furtos, fazendo as denúncias das irregularidades através do número 116. Todas as denúncias são anônimas. Para se ter uma ideia, segundo a CEMIG, o número de inspeções para verificar as irregularidades e remover os gatos cresceu 700% em Minas Gerais nos últimos 3 anos. Em 2016, foram 26 mil inspeções. Em 2017, esse número chegou a 100 mil e no ano passado foram 185 mil. Só nos 6 primeiros meses deste ano, a CEMIG já verificou 115 mil medidores e encontrou 34 mil irregularidades. O prejuízo anual para a CEMIG é de aproximadamente 450 milhões de reais. Além dos prejuízos financeiros, as ligações clandestinas podem oferecer risco à população. Tem risco de incêndio, explosão, né? Tem uma infinidade de riscos que o próprio consumidor e terceiros à sua volta tá sujeito a acontecer. Principalmente nos casos aqui no centro, onde a rede aqui ela é muito antiga, né? E a rede subterrânea, então o risco sim, de incêndio, explosão é muito grande. Os cães da raça Pitbull ganharam fama de agressivos. Mas será que eles são mesmo perigosos? A gente volta já já para te mostrar uma cadela da raça que, segundo a família, é só paz e amor. Os Pitbull ganharam fama de cachorro perigoso e agressivo. Mas especialistas afirmam que eles são apenas protetores, assim como qualquer raça canina. Prova disso é a boa convivência que a Olivia tem com outras 2 cadelinhas e com os donos. Vamos lá conhecer esta família. As fotos são de uma cadela pitbull. Na época, a filhote tinha cerca de 5 meses de idade e foi abandonada na rua. Magra e com ferimentos pelo corpo, ela foi resgatada por 2 irmãos. Recebeu cuidados médicos e ganhou moradia fixa. E a pitbull que foi agredida foi adotada por um casal. E ela mora nesse apartamento. Olha só, ouviu aí o latido? Pois é, o casal é o Lucas e a Gabriela, que são os verdadeiros pais do animal que está hoje completamente recuperado. Olha só. Ela estava muito doente, ela teve parvovirose, doença do carrapato, depois ela teve uma anemia profunda, ela teve uma lesão na pata, essa lesão cicatrizou. Então ela tinha um desvio angular, ela tem uma patinha bem menor. O Diego, que é o veterinário que nos deu suporte, fez a cirurgia e recuperou esse desvio. Então hoje ela consegue andar, ela tem a deficiência, mas não tem nenhuma limitação. Você vê quando ela tá brincando, ela até parece que ela é bem cuidadosa para não machucar. Nunca tivemos uma situação que ela fez que avançar em alguém. Eu já te falei, eu tenho medo de cachorro, tenho medo. Ela pulou em mim, mas ela não me machucou. Mas eu vou te confessar que eu tenho aquele medo. Tô sentada aqui porque eu tô vendo que ela tá mansa com vocês. E a pergunta que eu faço é a mesma, fiz pra ele ali. Eu não corro nenhum risco aqui não dela avançar em mim e tal. Ela não costuma avançar nem no desconhecido. Não, ela tem um temperamento até muito parecido com o das pequenas, né? Ela é muito receptiva, ela adora outros cães, gosta muito de
criança. Criação influencia 100% e a gente é muito atencioso, cuidadoso com todas elas e acho que isso faz toda a diferença. E olha a reação dela quando o veterinário dela chega. Olha isso. Isso é alegria? Isso é alegria desesperadora. Entra, Diego! Entra, Diego! Ó, olha como que ela fica. Você vai ver como que todas elas reagem. Ó. Olha, tá chegando aí então. Tá chegando o veterinário dela. Olha a festa que ela faz. O dono do Pitbull em específico, tanto dos cães grandes, Pitbull, Rottweiler, Canicorso, ele tem que ter uma responsabilidade maior, ele tem que dar uma atenção maior, porque é um cão de muita energia. Só que, infelizmente, a maioria dos proprietários que pegam Pitbull, eles pegam já pensando em cão para guarda, para estimular a agressividade. Se eu entro numa casa de um cliente que ele não me conhece, que seja um Pitbull, ele vai tentar me morder para proteger a família, proteger o ambiente dele, a casa dele. Assim é como qualquer outra raça. O problema é que uma mordida que tem um potencial muito maior. Ele foi originado, a gente não sabe ao certo se foi no Reino Unido ou nos Estados Unidos, que ele foi originado para rinha. Ele veio com esse histórico de rinha. Então, a maioria dos proprietários que tem Pitbull, eles já buscam um status de ser um cão nervoso, de ser um cão bravo. É difícil você ver um Pitbull igual nos casos dela, que é de um apartamento, de uma família muito sociável. Normalmente, eles vêm de uma história de vigiar oficina, vigiar lote. É um cão que não é sociável. O cara deixa ele preso o dia todo e trata com ele só à noite, para dar ração e para soltar. O veterinário afirma que os cães precisam ser observados. Se tiverem crises convulsivas, os neurônios podem ser destruídos, o que leva a um comportamento agressivo e ele pode não entender onde está. Tem uma genética de dificuldade de socializar com outros cães, porque ele vem da geração de cães de rinha. Se você pega desde filhote e vai educando, e ele vai entendendo como funciona o mundo animal, o mundo canino, ele se torna tranquilo. Obrigada pela companhia nesta segunda-feira. Estaremos juntos até sexta e que a semana seja de boas notícias para nós. Até amanhã. Tchau.